Bom, o Senhor me pediu para pregar sobre isso hoje aqui. Para falar sobre esse fenômeno que toda religião, na verdade, prega e acredita que é o milagre. Obviamente a gente sabe o quanto é necessário e preciso que acontecimentos de Deus se firmem em nossas vidas e seja testificado e reconhecido que foi Ele o autor disso, porque em conjunto a isso, a ação deste Deus de poder realmente fazer algo que Ele queira fazer no homem, a gente também sabe que neste mundo, como também as entidades e as forças demoníacas agem também com esse interesse de atrair multidões, gerar espetáculos, enfim. Então muita coisa gira em torno do que eu vou tratar hoje aqui. Mas vou me direcionar a falar para vocês o que o Senhor me pediu e me preparou. Primeiro ponto que eu li com vocês de Marcos 9, verso 38 ao 41, que é importante destacar, que Jesus vai aos discípulos quando ele é informado de um homem que exorcizava em nome dele certa pessoa endemoniada. O Senhor vai aos discípulos e pede a eles tolerância em relação a essas pessoas que estavam procurando promovê-lo por meio de curas e atos religiosos. Tolerância no sentido de que não fosse construído um certo regime pela igreja de impedir as pessoas de querer exatamente buscar da sua forma esta fé. Por quê? Estaria o Senhor equivocado aqui? De forma nenhuma, é muito simples. Exemplo, se o que este homem fazia pelo outro em nome de Jesus fosse pelo motivo da caridade, que é o caso do que lemos aqui, não quer dizer que a obra foi feita e houve efeito naquela oração. Você pode ler aqui que nem resposta para isso a gente tem. E quero dizer que o Senhor pede aos discípulos certa tolerância com aqueles que eram religiosos, que queriam promovê-lo acerca de orações, mas não diz aqui aos discípulos que ele estava operando por esses homens separados da fé, que é um outro ponto. Então, se aquele milagre que aquela pessoa estava tentando em favor da outra fosse pelo motivo da caridade, o Senhor entendeu que não era pelo motivo da maldade. Que se era pelo motivo da caridade, deixa ela fazer, ele achar que está fazendo bem para essa pessoa. Mas não quer dizer que ela se salvou e nem que ela foi também liberta. Porque essa resposta você não tem nas escrituras dentro do contexto. A mesma forma, o motivo profissional. Porque hoje a gente vê a igreja explorando milagres, o culto do milagre, campanhas de peregrinação por curas. É o mesmo ponto. Nós não estamos indo lá para impedir de que nenhum deles façam isso, mas gerando a preocupação de que essas pessoas que estão sendo levadas a esse espetáculo, a esse profissionalismo religioso, de que elas realmente tenham orientação. Por quê? Porque com certeza o fator final, né, de tudo isso que essas pessoas estão buscando nessas igrejas será o fracasso, será a falta de resultado. Por quê? Porque existe uma doutrina para isso, para especificar e detalhar por que Deus quer milagre. Bom, então só reforçando aos amados irmãos aqui o que foi dito no texto de Marcos 9, 38 ao 44, quando o Senhor deixa claro aos discípulos que eles não impedissem essas pessoas de promover o seu nome por meio de gestos religiosos, seja pela caridade, até mesmo pelo profissionalismo. Por quê? Porque ele entendia que aquelas pessoas não estavam cometendo maldade, somente tendo um gesto. O que quer dizer que mesmo por caridade e profissionalismo, Jesus não estava sendo glorificado. E como também aquelas atitudes não estavam tendo resultado nenhum. Uma coisa é eu orar por você, em nome de Jesus, e você acreditar que você possa receber alguma coisa da minha oração. A outra é Deus testificar, que é uma coisa bem diferente. Três importâncias que eu tenho que destacar aqui. Primeiro, a questão da identidade desse milagre. Quem fez? A ciência disso. O antes e o depois.
E por fim, o propósito. Para que o milagre na vida daquele jovem? Então existem aqui nesse texto alguns elementos importantes do que eu vou tratar aqui. Porque o meu objetivo com você, o que que é? É entender isso. Porque Deus, ele age no homem, muitas vezes colaborando com a sua necessidade. Porque ele quer levar a este homem uma melhoria de vida e condição, ou o objetivo realmente seja esse, para que o filho dele seja glorificado. Aí é que nós vamos resgatar, na verdade, a essência, a raiz verdadeira do milagre. Tá? Primeiro ponto importante. Existem 3 razões aqui, que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, a preocupação de que se identifique a autoridade desse poder e do poder dessa execução. O milagre aconteceu e a gente tem condições disso, de poder exatamente identificar quem fez isso, quem é o autor disso. Se o milagre foi feito, existe um autor. Se o milagre é verdadeiro, então existe uma autoridade. Quem é essa autoridade? Quem leva esta identidade? Uma coisa importante do que o pastor está falando aqui é que o milagre diz o seguinte: quem fez isso é de ordem suprema. É o próprio Deus. Um exemplo claro do que o pastor está falando: o diabo não faz milagre. Você pode procurar nas escrituras, você não vai se deparar com um momento que Deus tenha dado à serpente e todos aqueles que caíram com ele, Satanás, a autoridade para que milagre seja feito por algum poder que ele tenha. O diabo não tem autoridade de realização de nada, a não ser isso: sedução. Então, para vocês aqui que acham que é possível acontecer alguma obra ou algum milagre por uma força paralela, você está equivocado, que pela escritura você não tem condição de provar isso. O diabo pode inventar uma doença, como pode também inventar uma cura. Agora, fazer milagre, ele não tem esse poder. Nós cremos na doutrina bíblica. Então existe uma identidade de autoridade por trás de cada evento legítimo. E o milagre é um evento que prega isso. Foi Deus quem fez. Existe uma doutrina bíblica para definir que o milagre só Ele faz. E se foi Ele quem fez, Ele será glorificado por isso, e quem recebeu vai ter condições de fazê-lo também, de glorificá-lo. Um outro ponto importante, uma outra razão para entendermos o milagre, é o fator científico disso. Que quer dizer que Deus, ele sempre age dentro de circunstâncias onde o homem é incapaz, onde o homem está debaixo de uma situação de incapacidade. Ele quebra a lei e os fatores da natureza. Ele quebra a lei natural. Ele quer que o milagre realmente seja comprovado por meio de um acontecimento impossível para o homem. Que quer dizer que no milagre não existe ações secundárias. Não tem o homem, não tem a carne, não tem a força, não tem o acaso. Se houver o milagre, também existe o impossível. As duas coisas se misturam e estão conjuntas. Por isso a ciência está presente no fato. Notem que esse jovem que vocês leram comigo do capítulo 9, ele era conhecido pelas autoridades judaicas, desde criança, enquanto esteve cego, e depois de curado, ele foi apresentado perante o sinédrio, e cansaram de averiguar e analisar se aquilo que realmente havia acontecido com ele foi mesmo um milagre. Vocês acompanhem o texto e vocês observem que todo o procedimento que as autoridades da época precisaram buscar no jovem, eles fizeram. Tudo que eles tinham em mãos para poder analisar se aconteceu mesmo, foi verídico com o menino, eles fizeram. E chegaram na conclusão que se tratava do menino e algo tinha acontecido com ele, mesmo ainda se posicionando contra o messianismo de Jesus. Eles foram obrigados a reconhecer que realmente aquilo tinha acontecido. Mesmo dando o milagre ao diabo, eles reconheceram o milagre e testemunharam o acontecimento. Então, por trás de um milagre que Deus faz, sempre tem comprovação científica. Não existe acaso. Não existe ação secundária, não existe homem, não existe força, não existe a carne. Senhores, vocês acreditam
não vou dizer vocês, tem gente que acredita que Deus possa operar por meio de bisturi médico. Tem gente que acredita que milagre pode acontecer por meio de operações cirúrgicas, por meio de ciência humana, por meio de homens. Isso não é bíblico. Não existe milagre que eu estou pregando aqui dentro de um hospital, que seja representado por instituições, por homens capacitados. Eu estou dizendo, o milagre não é uma ação secundária. O milagre é uma ação suprema. Vocês costumam ver isso dentro da igreja. Deus operou pelo médico, abençoou o médico. Aonde você pode provar isso na Bíblia, filho? Deus pode ter te favorecido, te dado graça para não acontecer besteira com você. Mas você não pode chamar de milagre uma coisa que o homem fez. Você não pode chamar de milagre uma coisa que foi representada pela mão de um homem por uma máquina, por um aparelho. Deus pode te ter concedido graça para te dar um livramento. Mas milagre não pode estar representado por ações secundárias e também força humana. Não é o acaso nem a força. É milagre, por isso chama de milagre. E a ciência está lá para dizer o quê? Não foi o homem, foi Deus. Ele operou, ele fez. E quando ele quer fazer, ele faz e faz dentro de situações extremas, que o homem prega certa incapacidade. O terceiro fator aqui é que, segundo as Escrituras, e está dentro desse texto de João 9, todo milagre sempre tem um propósito. Sempre há um propósito por detrás dele. O argumento maior do milagre é entendermos e compreendermos o propósito de Deus com aquilo. Então eu vou tratar cada aspecto com vocês aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Que vocês realmente não sejam religiosos, para não dizer ridículos. Porque há certo fanatismo na religião por muitos séculos, irmãos, que nós temos que abominar e repudiar. Uma coisa é você crer, a outra é você comprovar. O achismo não pode estar entre nós. Não há dedução, não há pressuposto, não há suposição. Existe o fato. Eu venho dizendo, a teologia da parte de Deus é o ato, é o fato. Aonde tem a ação dele, gera causa, gera efeito, gera obra final. Não podemos de forma nenhuma admitir isso aqui, de que a gente passe a obedecer, a acreditar e se entregar inteiramente a certas coisas que não podem ser comprovadas, que não podem ser verídicas. Jesus é um fato verídico, é histórico. Talvez não íntimo e pessoal para você. Pode até ser, se você crer. Mas independentemente dos fatores pessoais aqui, ele veio e isso se assinala, se comprova. O que eu quero dizer é que nós amamos Jesus dentro de uma condição personificada, humana, própria, pessoa. Ele não é uma ficção, ele não é um símbolo, ele não é uma imagem. Ele é um fato. Então, como tudo que Deus opera, sempre existe uma assinatura. Sempre existe uma comprovação. Sempre existe um atestado, uma testificação. Por quê? Porque ele procura ser glorificado. E nós precisamos condenar, repudiar todo tipo de fanatismo. Porque entendo que o fanatismo é isso. É a pessoa que quer acreditar e se entregar a uma coisa que ela não pode enxergar, que ela não pode ver, que ela não pode atestar, que ela não pode comprovar. Mas mesmo assim acredita.